Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você como é feita a identificação laboratorial do coronavírus responsável pela Covid-19. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para participar comigo desse projeto chamado Universidade do DNA. Eu estou trabalhando nele já há bastante tempo. Tinha um cronograma de começar a colocar vídeos já a partir de março de 2020, mas devido à pandemia eu dei uma alterada nesse cronograma, porque obviamente é muito importante que a gente trate de alguns assuntos que estão sendo colocados nesse momento de pandemia. Nesse vídeo eu vou explicar para você todos os passos que envolvem desde a coleta da amostra até a obtenção de resultado da presença do vírus da Covid-19. Aqui é importante que você saiba que Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus que está infectando seres humanos nessa pandemia. O nome desse coronavírus é SARS-CoV-2. Então o que eu vou mostrar para você é a metodologia molecular para a identificação do vírus SARS-CoV-2. Eu vou dividir esse vídeo pelas etapas que devem ser seguidas desde a coleta até a identificação do resultado. Então a primeira etapa é a coleta de amostras. Para isso é usado um aparato chamado de SWAB. Para quem não conhece, SWAB nada mais é do que um grande cotonete, uma haste flexível com algodão nas pontas, porém estéril, e é fabricado e vendido exatamente para esse uso. São coletadas amostras de nasofaringe e orofaringe. Então para cada indivíduo 3 swabs, um para cada narina e outro para a garganta. A partir do momento que a coleta é feita, esses swabs são colocados em tubos de transporte que contêm solução fisiológica. E são esses tubos contendo swabs que vão para o laboratório. As amostras precisam ser armazenadas de 2 a 8 graus, se forem processadas em até 72 horas, ou abaixo de menos 70 graus, se não forem processadas dentro desse período. A segunda etapa do processo envolve a chegada dessa amostra no laboratório. Os vírus são máquinas biológicas extremamente simples e não conseguem se duplicar na natureza. Para isso, eles precisam infectar uma célula. Quando eles infectam a célula, toda a maquinaria que era utilizada para a manutenção daquele sistema passa a ser direcionada única e exclusivamente para a produção de novas cópias virais. Os vírus são parasitas natos e fazem isso com muita eficiência. O material genético do SARS-CoV-2 é RNA, ao contrário das células humanas, cujo material genético é armazenado na forma de DNA, que está lá no núcleo das nossas células. Porém, a partir desse DNA lá no núcleo, também são produzidas muitas cópias de RNA. E aqui é importante que você saiba que quando a gente submete então essa amostra à extração de RNA, as metodologias de extração não conseguem diferenciar se aquele RNA é viral ou se aquele RNA é de células humanas. Então nós vamos ter dois cenários diferentes. Quando o indivíduo é infectado e a gente faz a extração de RNA e obtém uma mistura de RNA humano e RNA viral, e outro quando o indivíduo não é infectado e aquele RNA obtido é só RNA humano. Uma vez que a amostra chega no laboratório, nós adicionamos a essa amostra soluções que vão romper a membrana da célula e também a capa proteica do vírus, de modo que todo o material genético vai ser exposto. Uma vez que esse material genético está exposto a partir desse rompimento dessas soluções, nós adicionamos nanopartículas magnéticas nesse meio. Essas nanopartículas magnéticas têm a capacidade de se ligar exclusivamente a RNA e mais nenhum outro componente celular. Quando esse tubo é colocado no aparato contendo o ímã, elas são atraídas por esse ímã, de forma então que elas levam junto com elas o RNA que estava na solução. Uma vez então que essas nanopartículas são atraídas pelo ímã, toda a solução que resta, ou seja, o sobrenadante, é retirado e descartado. A partir então desse momento que a gente tem o RNA isolado, basta adicionar uma solução aquosa, pode ser até uma água ultra pura, que ela é capaz de desgrudar os RNAs dessas nanopartículas. Uma vez que ela desgruda das nanopartículas, basta atrair novamente com o ímã as nanopartículas vazias e retirar esse volume agora contendo RNA. É assim que a gente faz as extrações de RNA dentro do laboratório. A terceira parte desse processo é a produção de DNA a partir do RNA que foi extraído. O procedimento que é usado em todos os laboratórios é chamado de PCR em tempo real, reação em cadeia da polimerase em tempo real. Esse procedimento necessita que o material de partida seja DNA e não RNA. Então o que é feito nessa etapa é adicionar ao RNA que foi obtido uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa enzima tem a capacidade de converter todo aquele RNA que foi obtido, seja ele viral ou humano,
em DNA. E esse DNA que é produzido a partir de RNA é chamado de DNA complementar ou cDNA. Então, a partir de agora, eu vou me referir como cDNA todo o DNA que foi produzido a partir do RNA extraído da amostra coletada. A quarta etapa do processo é então a junção dos componentes que vão ser submetidos à reação de PCR em tempo real. Aqui eu vou falar de componente por componente, vou dizendo a característica de cada um para tentar fechar um raciocínio. Então pega-se um tubo novo e a ele adiciona-se uma parte daquele cDNA que foi obtido no processo anterior. Também nesse tubo são adicionados 2 fragmentos sintéticos de DNA bem pequenininhos chamados de primers. Os primers aqui são a chave dessa ligação. Eles são sintetizados de modo que eles tenham capacidade de se ligar de forma específica apenas ao cDNA viral e não ao cDNA humano. E como isso é possível? Depois que o genoma do SARS-CoV-2 foi sequenciado, os pesquisadores tentaram encontrar regiões ali que são específicas apenas para esse vírus. Embora todo o DNA seja formado apenas por A, G, C ou T, a combinação desses nucleotídeos varia de organismo para o outro. Então foi possível encontrar trechos que existem apenas no coronavírus responsável pela Covid-19, mas não existe nenhum outro tipo de vírus, nem mesmo no vírus da influenza que causa a gripe, e também não existe no material humano. Então esses primers só podem se ligar ao cDNA viral. Um outro componente que também é colocado nesse tubo é uma enzima chamada de DNA polimerase. Como a reação em PCR em tempo real vai permitir que a gente gere cópias do fragmento viral, caso ele exista, quem vai fazer essas cópias para a gente é essa enzima, a DNA polimerase. E ela possui uma peculiaridade, veja que vai fechando o raciocínio. Ela só consegue copiar DNA a partir de trechos que tem primers ligados. Então, os primers são específicos ao cDNA do coronavírus. Se ela encontrar essa ligação, ela faz cópias. Se o cDNA for só humano, os primers não se ligam, essa enzima não consegue reconhecer ligação nenhuma e ela não faz cópias. E o outro componente que também é colocado nos tubos são nucleotídeos. Quando a polimerase vai fazer cópias de novas fitas de DNA, ela vai precisar de A, G, C e T, e nós colocamos aí nessa reação esses componentes também para que o processo possa acontecer. Quando todos esses componentes são misturados nos tubos, o resultado visual é esse que eu vou mostrar aí para você. Veja que aí eu tenho um strip com 8 reações, ou seja, 8 indivíduos diferentes sendo testados, e a mistura de todos esses componentes que eu falei gera um volume que é transparente e que a gente visualmente não consegue identificar nada que está acontecendo ali dentro. A partir então do momento que todos os componentes são misturados, esses tubos são colocados em equipamentos específicos para PCR em tempo real. Eu vou mostrar um aqui para vocês, mas saiba que existem vários modelos, mas todos para esse propósito. Esse tipo de equipamento tem 2 funções muito específicas. A primeira, ciclar temperaturas, então eu consigo programar ele para que ele vá a temperaturas específicas por tempos determinados, vou mostrar daqui a pouco para você. E também ele é capaz de detectar se há ou não fluorescência ou emissão de luz em cada tubo desse. Vou falar também sobre isso um pouquinho mais para frente. Primeiro eu vou mostrar para você quais são as 3 temperaturas que nós usamos. A primeira delas é 95 graus. Então eu programo o equipamento para que ele vá a 95 graus e fique lá nessa temperatura de 30 a 1 minuto em média, tá? O DNA ou cDNA, ele sempre se apresenta na forma de dupla fita, que é uma fita ligada na outra. Conforme aumenta a temperatura, essas fitas se separam no processo que a gente chama de desnaturação. Então, a 95 graus, eu submeto todos os DNAs que estão em cada tubo ao processo de desnaturação. A próxima temperatura é que eu programo o equipamento para que ele reduza de 95 para 58 graus. Toda vez que eu desnaturo um DNA, conforme eu abaixo a temperatura novamente, as fitas tendem a se ligar. Nessa temperatura, perto de 58 graus, eu forneço uma condição muito específica para que os primers possam procurar regiões naquele material separado que eles possam se ligar. E aqui nesse contexto ele pode ou não encontrar. Se existir cDNA viral, ele vai encontrar regiões específicas e vai ficar ligadas nelas. Caso não exista cDNA viral, ele não encontra a região e não se liga. Isso acontece a 58 graus e a gente deixa essa temperatura entre 30 segundos e 1 minuto em média também. A próxima e última temperatura é programar o aparelho para que ele vá de 58 graus para 60 graus. E aqui é onde eu forneço a condição ideal para que a DNA polimerase procure por regiões ligadas pelo primer ou não. Se a DNA polimerase encontrar regiões onde o primer se ligou, a partir daquele ponto ela faz cópias, tanto numa fita
quanto na outra. Caso ela não encontra primers ligados, ela não consegue se ligar, portanto ela não copia. O processo dessas 3 temperaturas nós chamamos de um ciclo. E aqui é importante que você saiba que a quantidade de material copiado, caso exista o cDNA viral, vai dobrando a cada ciclo. Então, a cada 3 temperaturas eu tenho um ciclo e eu programo equipamento para que ele faça um total em média de 40 ciclos. Se a cada ciclo a quantidade de material copiado dobra, ao final desse processo eu vou ter bilhões de cópias do cDNA viral tendo sido obtidas. Agora você já entendeu até esse ponto, vem uma pergunta que é muito importante. Se tudo isso está acontecendo dentro de um tubo que está dentro do equipamento, como o equipamento consegue saber em quais situações está acontecendo ou não produção de novas cópias? A resposta para isso está em outro componente que é colocado lá no começo da reação e que eu não falei para você ainda de propósito, que eu queria que você entendesse até esse ponto aqui. Então, lá no começo da reação, quando você pega o tubo, coloca cDNA, coloca 2 primers, que você já entendeu para que serve, coloca DNA polimerase e também coloca nucleotídeos, também é colocado naquele momento uma sonda. E essa sonda nada mais é do que uma pequena sequência de DNA sintética também, que possui em uma extremidade uma molécula fluorescente que eu estou colocando aí como F. Moléculas fluorescentes podem emitir luz a todo momento. Mas na outra extremidade da sonda há uma segunda molécula que está representada como Q, que é chamada de quencher. E o quencher tem uma função oposta ao fluoróforo. Enquanto o fluoróforo emite luz a todo momento, o quencher absorve a luz emitida pelo fluoróforo. Dessa forma, quando eu adiciono a sonda lá no começo da minha reação, toda fluorescência emitida pelo fluoróforo é absorvida pelo quencher e não há nenhuma emissão para o meio da reação. Vamos entender agora em que momento da reação que a sonda entra. Lá na etapa de 58 graus, você já entendeu que os primers procuram se há ou não região do DNA para se ligar. E também é nesse momento que a sonda tenta reconhecer uma região para ligar. Assim como os primers, ela também é sintetizada de forma que ela só ligue no cDNA viral e não no cDNA humano. E dá uma olhada que ela se liga só em uma das fitas. Então, quando passa para 60 graus, a polimerase encontra os primers ligados, faz a polimerização, como eu já havia falado para você, porém, em uma dessas fitas, ela vai encontrar no caminho a sonda. E o que ela faz, literalmente, é atropelar essa sonda, de maneira que tanto ela tire do caminho, quanto ela quebre ao meio. Quando a sonda é quebrada ao meio, o fluoróforo e o quencher se separam fisicamente. De tal modo que agora a emissão de fluorescência desse fluoróforo não vai ser mais captada pelo quencher, por causa de uma distância física mesmo. E essa fluorescência agora passa a ser liberada para o meio, para aquele tubo, para a reação que está acontecendo. Eu falei para você lá atrás que o equipamento de PCR em tempo real tem 2 funções: ciclar temperaturas e também detectar se há emissão de luz ou não. Então, ao final de cada ciclo, esse equipamento ativa a detecção de captação de luz em cada um dos tubos. Você já entendeu que a cada ciclo, se existir DNA viral, cDNA viral, a quantidade de material se duplica. Se a cada ciclo eu tenho duplicação de material, eu tenho mais material sendo ligado pela sonda, mais sonda sendo quebrada e a cada ciclo então eu tenho mais emissão de luz. O resultado que o equipamento mostra para a gente, eu vou te mostrar agora, é na forma de gráfico. Existe um eixo de Y, que é a quantidade de luz captada pelo equipamento, e o eixo de X, que mostra os ciclos, que vão de 1 até 40. Perceba que à medida que a reação vai acontecendo, a captação de luz vai sendo cada vez maior até atingir um platô lá no final. Isso que eu estou mostrando para você é o resultado de uma amostra positiva para o SARS-CoV-2. Eu espero então que eu tenha um aumento de sinal até essa emissão saturar no final da reação. Agora vamos entender então como é o resultado de um paciente negativo para o coronavírus. Se ele não tem o coronavírus, primers não se ligam, sonda não se liga, a polimerase não quebra a sonda e não tem emissão de sinal. Então o equipamento ao final de cada ciclo tenta verificar a emissão de luz e isso não ocorre até o final da reação e o que a gente vê é uma linha contínua. Então aqui só para resumir, esse é um gráfico que tem o resultado de 2 pacientes, um que é o paciente positivo para o SARS-CoV-2, outro paciente negativo para o SARS-CoV-2. Nesse vídeo eu tentei mostrar para você de uma maneira o mais simples possível como é o mecanismo de identificação do coronavírus responsável pela Covid-19 nos laboratórios. Porém, eu não falei nada sobre quais são os controles que a gente usa para confiar nesse resultado.
Embora esse gráfico que eu estou mostrando para você seja de fato o que a gente obtém nos resultados positivos e negativos, é preciso se confiar nesses resultados. E só é possível confiar se vários controles forem feitos no meio do caminho. Te dou um exemplo. Um resultado negativo é negativo porque de fato a pessoa não tem o coronavírus? Ou será que é negativo porque a extração falhou? Ou será que é negativo porque a reação de transcrição reversa falhou? Será que é negativo porque a própria reação naquele tubo falhou? Essas respostas só podem ser obtidas se a gente usar os controles. E é no próximo vídeo que eu vou mostrar para você quais são as etapas que garantem a confiança nesse resultado final. Para terminar, gostaria de convidar você então para participar comigo desse projeto, a Universidade do DNA, dessa comunidade que eu quero criar e que aqui seja um porto seguro para que você, sempre que precise de informações sobre essa área, você encontre de uma maneira séria e eu vou tentar passar de uma forma mais didática possível. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que pode se interessar, se inscreve no canal para que você tenha acesso às próximas postagens. Espero muito te encontrar nos próximos vídeos. Até mais!